Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Fernandes e o seu qual o é. Deixa aqui embaixo, pessoal, o seu like, joinha, gostinho, isso ajuda muito no impulsionamento orgânico aqui do canal. Vê se está inscrito, se continua inscrito, aperta o sininho, todos os vídeos e sempre que eu subir algum vídeo, eu postar algum vídeo, você vai ser notificado, Compartilha para chegar ao maior número de pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre transferências de um acórdão do STF que chegou para mim hoje. Bom, trata-se do relatório, eu vou acabar lendo algumas, são 25 páginas, eu fiz um resuminho para ficar mais fácil e palatável, para que as pessoas consigam entender o que está realmente definido, decidido nesse acórdão. Bom, o relatório do senhor ministro Dias Toffoli, relator, trata-se do agravo regimental interposto pelo sindicato profissional dos motoristas de táxi do Estado do Espírito Santo, não é? Contra a decisão monocrática por meio da qual foi rejeitado os embargos de declaração opostos pelo recorrente na qualidade do amicus curiae, né? Amigos da corte, ou melhor, amigo da corte. Sustenta o recorrente de início que duas das questões sucintas nos embargos de declaração rejeitados poderiam ter sido analisados de ofício pela corte. São elas a correção do erro material na contagem dos votos proferidos no julgamento do mérito e na necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Segundo alega o voto do ministro Gilmar Mendes, teria sido computado de forma equivocada, o que se poderia interferir da simples leitura dos respectivos votos e do acórdão. No que se refere à modulação dos efeitos de decisão, salienta o recorrente que não houve nenhuma manifestação a respeito na decisão recorrida, embora estivesse presentes os respectivos requisitos legais fossem possíveis fazê-lo de ofício. Vamos sintetizar para não... Bom, é assim, amicus curiae é amigos da corte. Então, o sindicato do Espírito Santo, ele entrou como amigos da corte. E essa votação, essa decisão, simplesmente foi um entendimento por parte da Corte Suprema, do STF, né, de que não, eles não podiam ter entrado como amicus curiae, como amigos da Corte, nessa decisão. E essa alegação, junto ao ministro Gilmar Mendes, ela estava equivocada. Bom, isso foi o entendimento técnico por parte da Suprema Corte, dos ministros do STF. Inclusive, na decisão aqui, tá? O tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental nos termos de voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça. Plenário sessão virtual do 10/6/2022 a 20/6/2022. A gente amplamente divulgou aqui, inclusive, quando estava sendo feito, as votações e o julgamento da ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, A5337. Bom, composição do ministro Luiz Fux, presidente Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Perfeito, joia, legal. Só que eu achei aqui uma parte que eu gostaria muito de colocar. Um posicionamento que foi levantado, não me lembro por quem, mas sobre o Teori Zavascki, aquele ministro que o avião caiu lá eu não me lembro que ano que foi, 2019, 2020, não me lembro, indo para Angra dos Reis. Ele estava, enfim, um tanto quanto cabulosa a situação, se é que vocês me entendem, sem querer conotação nenhuma com esse fato, a situações alheias à vontade de Deus, enfim. Mas aqui a colocação dele é interessante, ó. É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e do Teoria Zavascki, tá? É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade. É extremamente desejado o resultado dessa interação na medida em que permite a produção de uma decisão mais afinada com a realidade social, que eu venho sempre dizendo, inclusive disse para a PGM aqui do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. A atuação dos mais diversos amicus curiae, além de positiva, descortina-se como extremamente proveitosa, e isso não apenas por funcionar como fator de legitimação das decisões, mas também como instrumento a tornar tecnicamente mais embasada as decisões do Supremo Tribunal Federal, o qual vem paulatinamente reconhecendo tanto a necessidade que o caráter agregador dessa intervenção em substancioso voto. O ministro, então, Teori Zavascki, teceu significativas considerações sobre o assunto, as quais, por sua completitude,
acuidade e pertinência para o caso reproduz. Abre aspas, teoriza Vasquez. Realmente, o figurino do amigo Scuri, também de pouco amadurecimento, dogmaticamente ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado ao surgimento de flexibilidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro do amigo Scuri e de um colaborador da Justiça, que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que das demais pessoas desvinculadas da relação processual, e que sua participação no processo ocorre e se justifica não como defensor do interesse próprio, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo tribunal. A presença do amigo Scuri no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. Essa ação direta de inconstitucionalidade é a 3.460, né? E o relator foi o ministro Teoriza Vasquez, Tribunal Pleno, no dia 11 de março de 2015. Então, foi se cavucar lá atrás e viu que realmente existe essa plausibilidade, deixar toda essa parte de tecnicidade de jurisprudência e jurisprudência para o que? A necessidade social, que é o caso que acontece aqui com os táxis no Brasil. Hoje nós temos sim um reconhecimento por parte de várias entidades que são aquelas que legitimam a atuação dos seus interessados, os profissionais, os taxistas, que passam por um problema social gravíssimo, a ponto de o governo hoje mandar para a municipalidade o bem taxista. O auxílio ao taxista é passando por... Agora você imagina, o cara que não consegue o trabalho, desenvolver o seu trabalho por simplesmente jurisprudência, tecnicitude, e não vê o lado social do causador ou da causa e o resultado por parte da pessoa que precisa dessa transferência, do necessitário dessa transferência. Exemplo, um herdeiro. Exemplo, uma viúva. Exemplo, aquela pessoa que já tem como coproprietário a possibilidade de transferência e não consegue fazê-lo. Inclusive, isso chegou em inúmeros casos aqui, quando a gente pediu junto à PGM a possibilidade de uma ação, né, um movimento por parte das entidades de classe, de um clamor popular, em que nós estamos finalizando a colheita dessas assinaturas e mandando isso, inclusive, para o prefeito dar uma decisão final de acordo com a própria Constituição, artigo 30 da Constituição, que cabe ao poder público, o município, a municipalidade, de transferir ou não. Então, esse acórdão deixa bem claro, sim, foi extremamente técnico, foi extremamente posicionado em cima de alguns fatos e se deixou de lado o principal interesse, que é o dos trabalhadores. Aquelas pessoas que estão impactadas diretamente nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Apesar de que se abre a possibilidade sempre de reverter isso, inclusive com novas leis, com novos projetos de lei, tanto no Superior Tribunal Federal, apresentando diretamente a eles, quanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, apresentando por senadores e principalmente por representantes legítimos da nossa profissão. Então, você taxista do Brasil inteiro, vote em representantes da sua categoria para legitimar e levar em baila, em projetos de lei que venham a autorizar a transferência desses alvará para quem realmente precisa e para quem realmente necessita. Sabemos que existe um comércio por parte de algumas pessoas sobre a transferência de alvarás. Eu não acho, inclusive, errado, desde que seja feita de maneira certa, legítima e legal. E para isso precisamos ter pessoas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tanto na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, seja como deputado federal, como deputado ou senador, ou principalmente nos municípios, como vereador, e nos estados, como deputado estadual. Então pensa bem na hora de votar, gente. Veja quem está capacitado, habilitado, quem realmente está defendendo os seus interesses. E principalmente, essa é uma mensagenzinha para o prefeito de São Paulo, tá? Veja o clamor público e popular por parte de quem é o maior dos interessados. O herdeiro,
aquela pessoa que precisa e necessita trabalhar e inclusive já pediu a transferência antes mesmo da situação desse acórdão, a situação dessa ação direta de inconstitucionalidade. Cabe ao poder público, no caso, o prefeito, o responsável pela municipalidade da ação nessa situação de transferências de alvará. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se não gostaram, deixa um dislike, me explica por que não gostou, porque aí a gente vai procurar ser um pouquinho mais sucinto e principalmente mais didático. Acho que ficou fácil o entendimento.